Antes desse vídeo começar de fato, eu gostaria de avisar vocês que isso daqui na verdade é uma parte 2. Então se você ainda não viu o primeiro vídeo, corre lá para que você possa entender melhor o que vai acontecer aqui hoje. E eu gostaria de agradecer demais a todo mundo que apareceu no último vídeo. Eu não tava esperando que esse vídeo fosse explodir do jeito que explodiu. Em um dia eu tinha 2 inscritos, e agora, menos de uma semana, eu já tenho mais de 350 inscritos. Isso é muito surreal pra mim. Sério, vocês são incríveis. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, que deu like, que comentou. Sério, eu não tenho palavras pra agradecer. Eu só espero que eu consiga criar mais conteúdos legais, que vocês venham a curtir também aqui nesse canal. Mas bem, vamos lá então terminar a lista dos 10 originais da Gwen 10. Simbora! E vamos começar com o último dos 3 aliens do Ben 10.000. No vídeo anterior eu já fiz o Chocante, o Iguana Ártica, e agora é a vez do alien mais injustiçado de toda a franquia de Ben 10, o grandioso Guspidor, que teve um incrível número de 2 aparições na franquia toda. Isso sem contar a abertura de Supremacia Alienígena, é claro. Eu fiquei muito em dúvida se eu deveria colocar esse alien ou não, porque a gente não sabe nada sobre ele, então eu também não sei se ele seria um alien útil pra Gwen utilizar, sabe? Mas parando pra pensar sobre o quão injustiçado esse alien foi, eu pensei, não, eu preciso colocar ele nessa lista. A Gwen vai ter a sua própria versão do Guspidor, sim. Então eu comecei a pensar em maneiras criativas de se utilizar esse alien. Porque o único poder que a gente sabe que o Guspidor tem é de cuspir uma espécie de lodo, né? E aí eu lembrei que o Insectoide tem um poder muito parecido, só que em vez de ser um lodo é uma gosma, né? Porém, essa gosma dele pode ter propriedades diferentes. Em um dos episódios do Ben 10 clássico, a gosma dele é inflamável e chega até mesmo a explodir, enquanto em outro episódio ela é utilizada para apagar o fogo. Então isso mostra que o Insectoide pode mudar as propriedades da gosma dele. Então o Guspidor talvez pudesse ter algo semelhante, tipo, fazer algum lodo que seja inflamável, ou um lodo que não seja inflamável e ele possa usar para apagar o fogo, que nem esses casos do Insectoide, algum lodo um pouco mais pegajoso, talvez, para prender os inimigos. Não sei, eu tô só jogando ideias aqui. Além disso, ele também poderia utilizar o seu jato de lodo para se propulsionar no ar. Algo semelhante ao que o Enxurrada faz no reboot, sabe? E pelo que eu ouvi dizer, o Guspidor é inspirado num peixe baiacu. Então eu assumo que essas coisas ao redor do corpo dele sejam espinhos, e eu acho que ele pode usar esses espinhos de alguma forma ofensiva também. Talvez disparando eles, que nem o Ardit faz, não sei. Como eu disse, tô só jogando ideias aqui. Mas sendo inspirado num peixe, eu acho que o mínimo que a gente pode dar para esse alien é a habilidade de respirar debaixo d'água, né? Acho que é justo o suficiente. Mas falando agora do design, eu fiz mais inspirado na versão de Omniverse, que não apareceu na série de Omniverse, né? Um design que o diretor de arte Derek J. Wyatt fez posteriormente, mas que eu acho muito mais bonitinho que a versão original, né? Assim como vários outros aliens, na versão da série clássica eles são bem mais grotescos, mais feios, por assim dizer. Então eu fiz uma mistura, assim, o visual é um pouco mais inspirado no Omniverse, mas a paleta de cores é mais inspirada na série clássica mesmo. O formato da cabeça e os espinhos são um pouquinho diferentes também, para dar uma diferenciada. E a grande adição que eu coloquei na versão da Gwen 10 é uma barbatana, eu acho, eu não sei direito o nome dessa coisa, que os peixes têm. Eu adicionei nas costas dela porque eu vi isso numa fanart uma vez do Guspidor, e sendo inspirado num peixe, eu acho que faz total sentido ela ter isso, né? Eu acho que combinou bem, assim, casou bem com o design. Então essa é a minha versão do Guspidor, que eu chamo de esguicha. E agora vamos para o Cipó Selvagem. Um dos meus aliens favoritos quando criança, e eu não sei direito o porquê, na verdade, ele aparece bem pouco na série clássica, mas eu gostava dele. Só que eu não lembrava de como o Cipó Selvagem é feio na série clássica, meu Deus do céu, que bicho grotesco. Mas não me entenda errado, isso não é uma crítica, eu aprecio a feiura dele. Eu gosto de como a série clássica não tinha medo de fazer aliens que são realmente feios, nojentos e grotescos, sabe? Sem medo de se as crianças iriam se assustar com isso ou não. Se você compara, por exemplo, com o reboot, tudo é muito mais clean, mais bonitinho, mais fofinho, né? Pra agradar as crianças, eu acho. Mas bem, o Cipó Selvagem foi um alien que eu tive bastante dificuldade de fazer a versão da Gwen 10,
porque ela já tem o Cipó Selvagem na série de Omniverse, e é um design simplesmente perfeito. Eu adoro o Cipó Selvagem da Gwen 10 de Omniverse. Ele tem tudo que eu acho legal num design de Alien alternativo. Ele lembra o Alien original, você consegue reconhecer o Alien original nesse design, mas tem a sua própria personalidade, o cabelo, a saia de flores, tudo dá uma personalidade muito própria para Cipó Selvagem da Gwen 10 de Omniverse. E eu acho isso muito legal. Então, o meu maior receio é de que não importa o que eu fizesse, iria acabar caindo na sombra da Cipó Selvagem de Omniverse. Então, a minha solução foi se distanciar completamente dela. Eu tentei criar a minha própria coisa do zero, e pra mim, eu acho que funcionou. Pro meu gosto, tá bacana. Basicamente, a primeira ideia que eu tive foi de reposicionar aquelas sementes que o Cipó Selvagem tem nas costas. Então, agora, essas sementes ficam ao redor da cintura dela, como se fosse tipo de um cinto de utilidades, porque, sei lá, eu achei que ia ser criativo e eu gostei. Para os braços, são braços bem diferentes do que o Cipó Selvagem costuma ter, mas, sei lá, eu gostei. E eu mantive os olhos que ele tinha nos ombros na série clássica, só que o formato dos olhos é diferente, né? Não é aquela coisa tão saltada assim para fora. É um olho mais parecido com o olho que o Cipó Selvagem tem no rosto mesmo. E bom, uma das coisas mais icônicas no design do Cipó Selvagem é essa planta carnívora aberta, de onde sai a cabeça dele de dentro. E eu fiquei pensando sobre como eu poderia reinterpretar esse elemento do design dele. E aí eu peguei a inspiração do Reboot. Acredite ou não, eu peguei a inspiração do Reboot. Pois lá ele não tem uma planta carnívora, e sim uma folha espetadinha para trás, assim. Então o que eu fiz foi colocar a boca da planta carnívora no formato da folha do Reboot. Não ficou exatamente igual, mas num formato semelhante, assim, espetadinho, apontadinho para trás. Eu não sei explicar, vocês vão ver aí na imagem, quando tiver aí no coisa. E eu também decidi que iria dar cabelo a Cipó Selvagem, mas, novamente, o receio de ficar na sombra de Omniverse. Eu tinha que fazer um cabelo diferente do cabelo de Omniverse. Então eu peguei inspiração de algo que eu acho que nenhum de vocês aí vai conhecer. Se algum de vocês conhece esse personagem, por favor, deixe aí nos comentários que eu quero saber, que é a Era Sinistra, a vilã dos Insectrons. Se você não sabe o que é Insectrons, bom, isso foi uma coleção da revista Recreio, lá pelos anos de 2011, 2012, eu não me recordo exatamente agora. Mas a revista Recreio foi uma revista que fez muito parte da minha infância, então eu peguei inspiração no cabelo dela, só que diferente, né? Não fiz exatamente igual da Era Sinistra. Bom, essa é a minha versão da Cipó Selvagem, que eu chamo de... Eu não pensei no nome brasileiro pra ela ainda, então... Eu tava querendo alguma coisa com Era, tipo, da Era Sinistra mesmo, ou a Era Venenosa do Batman. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de Era, alguma coisa, por favor me digam. Então, é isso. Vamos pro próximo. Continuando, agora nós temos o Glutão. Um alien que eu nunca me importei com ele quando eu era criança, mas hoje em dia eu gosto bastante dele, eu acho fofinho, eu acho legal. Eu fiz o design completamente inspirado no Glutão da série clássica, não só porque essa é a Gwen 10 da época da série clássica, mas também pelo fato de que eu não gosto muito dos outros designs do Glutão, sabe? O de Força Alienígena eu realmente não gosto dessa vibe dinossauresca que deram pra ele, e depois de Omniverse eles dão uma explicação de que na verdade são duas raças distintas de Glutão, mas ainda assim o Glutão da série clássica foi redesenhado para Omniverse e eu não gostei do visual dele de Omniverse. Ele não é um design ruim, mas eu acho o clássico tão mais interessante. Ele tinha essa aparência gelatinosa, como se fosse uma ameba viva. Se eu não me engano, isso foi até mesmo dito pelo próprio criador do Glutão, pelo próprio desenhista do Glutão, que é uma característica que se perdeu de Força Alienígena pra frente. Ele virou tipo um lagarto, um sapo, sei lá, que bicho que ele virou. Não que sejam designs ruins, mas eu prefiro muito mais da série clássica, então eu decidi que a minha versão do Glutão iria ser totalmente inspirado na versão da série clássica. Inclusive eu até coloquei esse detalhe aí na barriga, que não tem no desenho mesmo, mas eu já vi em algum lugar, eu não lembro aonde agora, não lembro se era fanart ou se era algo oficial, mas que tinham botado um detalhe assim na barriga dele também, eu acho que combina, né, com essa ideia de ser algo mais gelatinoso. Eu confesso pra vocês que eu queria ter alterado mais o design do Glutão, ter feito algo mais único, sabe, com uma personalidade mais própria, mas eu simplesmente não consegui. Sério, o design do Glutão é tão simples e tão funcional que não tinha muito o que eu mexer, o que eu mudar ali, sabe? Eu só fiz algumas pequenas alterações em detalhes,
mudei um pouco o tom de cor para ser mais puxado para um amarelo, e é isso, mas no fim das contas eu acho que para esse personagem não precisava então ser tão diferente assim do glutão do Ben. Essa é a minha versão do glutão, que eu chamo de Guleima. E agora vamos para o Bala de Canhão, que também já foi chamado de Raio de Canhão. Eu confesso pra vocês que eu não estava muito animado pra fazer o visual desse alien. Não me entendo errado, o Bala de Canhão é um excelente alienígena, eu gosto dele, eu genuinamente gosto do personagem, acho ele muito criativo, acho o visual, o design dele muito único, mas ele é um alien que apareceu na série clássica, em Força Alienígena, em Supremacia, em Omniverse, é um dos 10 originais do reboot, é um dos poucos aliens que recebeu uma forma suprema, ainda tem a versão alternativa dele do Ben 23 e da Gwen 10, ainda ganhou aquelas versões upgrades lá do reboot, uma versão alternativa do Kevin, e ainda é um dos aliens que apareceu em vários jogos da série de Ben 10, então eu tô um pouquinho assim saturado do Bala de Canhão, mas não me entenda errado, como eu disse, ele é um excelente alien, eu gosto dele, e eu não deixei isso me influenciar na hora de fazer o design dela. Bala de Canhão é também um alien que a Gwen 10 tem em Omniverse, mas é completamente o oposto do Cipó Selvagem pra mim. Eu não gosto muito do visual do Bala de Canhão de Omniverse, e eu não sei nem explicar o porquê, acho que é só um conjunto de vários pequenos detalhes diferentes que, quando eu olho tudo junto, não me é muito agradável, sabe? Eu sinceramente eu não sei explicar, eu só não gosto muito. Então, eu fiz a minha versão do Bala de Canhão totalmente inspirado em fanarts. Primeiro eu peguei essa fanart aqui, que tem um conceito interessante, onde o Bala de Canhão, em vez de se transformar em uma bola, ele se transformaria num tipo de roda, né, como se fosse um pneu. Eu achei interessante, achei criativo, e é bem o que eu tô querendo pro universo da Gwen 10, algo semelhante à história original, mas que tenha sua própria identidade, sua própria peculiaridade. Então eu decidi que ia fazer algo nessa vibe. Pro corpo eu peguei um pouco de inspiração nessa outra fanart aqui, claro, colocando os meus próprios detalhes, fazendo do meu próprio jeito. E uma característica que eu achei muito legal também dessa outra fanart que eu tô mostrando pra vocês é esse detalhe embaixo do olho. Eu não sei porquê, eu achei bonito, achei legal, então decidi colocar isso na minha bala de canhão também. Claro que do meu próprio jeito, no meu próprio estilo, né, pra não virar uma cópia da outra fanart. E os dedos do Bala de Canhão, ao invés de serem aqueles dedos gordinhos com garras, que nem na série clássica, eu fiz bem mais inspirado no reboot, onde é algo mais simplificado. Eu decidi que ia dar uma cor diferente para a Bala de Canhão, que não ia ser aquele amarelo do Ben, para ficar mais original, né, ter uma identidade mais própria. E eu definitivamente não queria azul, porque, né, o do Ben 23 e o da Gwen 10 de Universe já são azul. Então eu fui no completo oposto e botei vermelho. Só depois eu me lembrei que o Bala de Canhão do Kevin, do reboot, tem a cor vermelha, mas eu juro que isso foi coincidência, eu não fiz isso pensando no Bala de Canhão do Kevin. Enfim, eu gostei bastante do visual final, me agradou bastante, e essa é a minha versão do Bala de Canhão, que eu chamo de Investida. E vamos fechar com chave de ouro os 10 originais da Gwen, com aquele alien que não é grande, não é grandão, ele é gigante, que também já foi chamado de grandão. É um excelente nome, dublagem, parabéns. O gigante é um dos meus aliens favoritos desde que eu era criança. E olhando em retrospecto, eu acho que é porque toda vez que ele aparece é um momento épico, sabe? É um momento de clímax, é um momento que é pra te deixar realmente com os olhos vidrados na tela. E bom, vocês lembram que eu falei sobre eu apreciar a feiura do Cipó Selvagem e de outros aliens da série clássica? O gigante não é um deles, eu não tanco o visual dele da série clássica, sério, me desculpa quem fez o design dele, eu não consigo suportar. Força Alienígena fez um excelente trabalho reimaginando ele, e o Universo também fez um excelente trabalho resgatando alguns detalhes específicos, como os 4 olhos. Eu acho que o gigante é um dos aliens que o design só melhorou ao longo dos anos. E bom, originalmente eu tinha pensado em fazer a versão da Gwen 10 ser uma mistura desses 3 designs, mas eu não estava gostando do resultado, então eu pensei em fazer algo inspirado naquela Tokuster feminina que aparece no universo, mas eu também não estava gostando do resultado. Então eu parei, esfriei a cabeça e me lembrei de uma coisa: o gigante é inspirado no Ultraman. E eu sei que o Ultraman é uma franquia com várias séries e filmes e vários personagens. Então será que tem algum personagem de Ultraman que eu possa utilizar de inspiração para fazer a versão da Gwen 10? E eu achei essa personagem chamada Ultra Woman Giryu, ou Giryu, eu não sei a pronúncia direito, desculpa. E eu não sei absolutamente nada sobre essa personagem, eu só sei que eu curti muito o visual dela. Então eu fiz o visual da gigante da Gwen 10 inspirado nela. Por isso que ela tem a cor laranja, detalhes na cabeça e tudo mais.
mas claro, mantendo os detalhes icônicos e clássicos do próprio gigante, como aquelas lâminas no braço ou a crina no meio da testa. Eu tive que redesenhar algumas vezes até chegar num visual que me agradasse mesmo, mas no fim valeu a pena. Eu realmente adorei o visual dessa alien. E bom, finalizando os aliens da Gwen 10, essa é a minha versão do gigante, que eu chamo de Titã. Mas não vão se enganando que o vídeo ainda não terminou. Se no vídeo anterior eu tinha finalizado fazendo a minha versão da própria Gwen 10, por que não neste vídeo então fazermos o próprio Ben? E assim como a Gwen, eu peguei inspirações da série clássica de Omniverse e do reboot. O cabelo eu fiz mais inspirado em Omniverse porque eu gosto desse cabelo mais volumoso e até mesmo bagunçado. Acho que combina bem com a personalidade do Ben, ainda mais do Ben criança, né? Os olhos eu tentei deixar um tom de cor parecido com a da série clássica, e as roupas é uma mistura da série clássica com o do reboot. A camiseta vocês podem perceber que tem o formato da camiseta clássica, mas com as cores do reboot, né, verde e preto, e a calça é totalmente inspirada no reboot. Até porque o reboot tem boas ideias de design, sabe? Eu lembro de quando o reboot lançou e todo mundo começou a lançar hate em cima da série, eu não cheguei a ser uma dessas pessoas que odiou o reboot, mas uma coisa que eu sempre concordava é que os visuais estavam meio feinhos, sabe? Que os designs não eram muito bonitos. Mas hoje em dia eu discordo completamente dessa afirmação. Eu acho que o reboot tem um visual sim muito bonito, acontece que ele é só diferente. E tá tudo bem, sabe? Não é porque é diferente que é ruim ou pior do que o outro, sabe? O Omniverse passou pela mesma coisa na época que foi lançado e hoje em dia tem uma legião de fãs aí e eu faço parte deles. Eu adoro o art style do Derek J. White. Mas voltando para o Ben, é um pouco estranho fazer o Ben sem o Omnitrix, porque a gente já tá tão acostumado, depois de ver 4 séries da continuidade original e o reboot, além dos filmes e jogos, de ver tantas vezes o Ben com esse maldito relógio no pulso, que é estranho imaginar ele não sendo o protagonista dessa história, sabe? Imaginar ele não sendo o centro das atenções. É algo engraçado, um sentimento estranho, assim, mas que é legal, é divertido de imaginar essas coisas. E bom, essa é a minha versão do Ben 10, que nesse universo é apenas Benjamin Tennyson. Mas não se engane, o vídeo ainda não acabou por aqui, olha só, temos mais um extra no final de toda essa saga. Se você viu o vídeo anterior, então você lembra desse meu desenho que eu fiz há uns 2 anos atrás e que eu não gosto desse desenho. Então eu pensei, por que não refazê-lo? Bom, mais ou menos, eu não pensei exatamente isso, mas eu fiz um novo desenho que tem uma proposta parecida com esse desenho anterior. Basicamente eu vi esse pôster antigo do Ben 10, que eu não consegui achar com boa qualidade, então vocês se contentem com isso daí. E é um pôster muito bonito, com uma ideia muito bacana de mostrar o Ben e os aliens saltando do relógio. Então eu pensei, pô, eu vou fazer uma versão assim com os meus da Gwen 10 também. Porque eu já queria fazer uma arte da Gwen 10 com os seus aliens juntos, né? Mas a minha ideia era simplesmente pegar os PNGs deles e botar no mesmo arquivo, e é isso. Mas redesenhá-los numa nova arte é uma experiência muito mais interessante, muito mais rica. Então eu não gravei o meu processo acelerado dessa arte porque, bom, eu demorei alguns dias para fazer ela, então eu ia ficar com um arquivo gigante aqui que meu PC não ia tancar. Então eu vou mostrar para vocês aqui o primeiro esboço, onde eu simplesmente desenhei os aliens sem muita preocupação com coisas de anatomia, proporção, essas coisas. Eu só fiz eles para ter uma noção de onde eu quero que cada um deles esteja, qual a pose mais ou menos que eu espero e tudo mais. Depois eu passo para um segundo esboço, onde daí sim eu tento fazer um visual um pouco mais consistente, né? Respeitando mais a anatomia do personagem, me preocupando mais com proporções, essas coisas todas. Mas ainda não é a versão final, pois eu passo a line art, coloco as cores, luz e sombra, mais alguns detalhes, para só depois fazer o background e enfim ter essa arte toda pronta. E meu Deus do céu, como eu amo essa arte. Sério, eu ficava mandando pros meus amigos no WhatsApp assim que eu terminei de fazer, para eles verem e tudo mais. E porque é muito satisfatório o resultado final. Vocês podem perceber que eu utilizei essa arte para ilustrar alguma das ideias que eu tive com determinados aliens. Por exemplo, a Faísca, que é a versão da Gwen 10 do Chocante, eu tinha dito que quando ela voasse, iria deixar um rastro de eletricidade, que iria se mesclar com o desenho de eletricidade que ela tem no peito. E eu aproveitei essa arte para desenhar isso. Eu aproveitei essa arte para desenhar também a Investida, né, que é a versão dela do Bala de Canhão,
nesse formato de roda, que eu disse que o formato dela não ia ser tanto de bola, e sim mais parecido com uma roda. Eu aproveitei isso também para fazer a esguicha se propulsionando para cima com o seu jato de lodo, além também de mostrar as línguas da Guleima e a Cipó Selvagem alterando o formato do braço dela ali. E bom, esse é o resultado final dessa arte. Lembrando que todos esses desenhos estão lá no meu Twitter e ainda vão ter mais desenhos postados lá no meu Twitter. Sempre que eu fizer mais alguma coisa, provavelmente eu vou postar primeiro lá. Esses desenhos da Gwen 10 mesmo já estavam todos eles postados lá antes mesmo de eu fazer o primeiro vídeo. E bom, para finalizar, eu gostaria de deixar um pequeno recadinho para todo mundo que assistiu e que gostou do vídeo anterior e que está assistindo esse vídeo aqui agora. Eu vi que muita gente gostou muito da ideia, da proposta e que quer ver mais e mais dessa ideia da Gwen 10. E eu posso garantir para vocês que vai ter mais. Eu quero poder escrever essa história, sabe, transformar essa ideia numa história mesmo. Eu gostaria de fazer uma história em quadrinho, não sei se eu vou conseguir fazer, porque dá muito trabalho, né? E eu tenho outras coisas para fazer da vida, mas se desse, seria muito legal. Mas eu também queria dizer para vocês que vai ter outros conteúdos aqui no canal que não vão ser relacionados a Ben 10. Né? Tem outros assuntos que são do meu interesse, tem outros projetos aleatórios que eu tenho em mente que não tem a ver com Ben 10. E eu espero, né, que vocês gostem dessas outras ideias também e que vocês estejam aí. Eu não posso obrigar ninguém a fazer isso, né? Se você só tá aqui por causa de Ben 10 e não quiser ver os outros vídeos, tudo bem, é seu direito, né? Você tem que assistir o que você gosta, não precisa assistir o resto. Mas eu gostaria muito, né, que, que isso fosse possível, que vocês também acompanhassem os outros conteúdos que eu for lançando aqui nesse canal. Novamente eu gostaria de agradecer a todo mundo pelo apoio, pela força. Muito obrigado de novo. Um forte abraço a todos vocês e nos vemos na próxima. Adeus.